Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Assalamu alaikum a todos, que Deus abençoe todos os nossos amigos, nossos telespectadores nesse programa, podcast Islam Sem Censura. Estamos com vocês, com nossos convidados, mais um tema, mais um assunto. Inshallah, vamos falar sobre a liberdade de expressão e blasfêmia, né? Esses dias estamos recebendo as notícias dos Olimpíadas de 2024, né? Especialmente a notícia mais importante era aquela Santa Ceia, né? Que era tão pesada que a Igreja Católica, né? A diretoria da Igreja Católica em Vaticano também repudiou esse ato. Então vamos falar qual seria a visão da religião islâmica sobre essa liberdade. Será que nós temos liberdade de expressão? Nós podemos blasfemiar, nós podemos insultar, né? Por ter esse direito, nós podemos atacar para qualquer religião, qualquer elemento sagrado de outras religiões ou não? O que o islamismo fala? Será que o Alcorão Sagrado tem um versículo sobre esse assunto? Na tradição islâmica nós temos alguma coisa que deixa para nós, esclarece esse assunto para nós? Ou não, queridos irmãos, estamos com vocês, com nossos convidados, muito queridos, Sheikh Hussein Khalil, Haj Nasser Khadradi e também nosso querido Sheikh Wahid Khudabakhsh. Inshallah, vamos ter um diálogo muito produtivo, né, sobre esse tema que hoje, nessa semana, eu acho que a polêmica dessa semana seria isso, né? Nós recebemos essa notícia que a organização de Olimpíadas de França também pediu desculpa, ele aceitou sua falta, tirou as imagens, mas foi feito tudo, né? Por favor, se alguém quer começar. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, a paz de Deus seja com o profeta Muhammad e a família purificada dele. Sobre a liberdade, quando a gente ouve essa palavra, lembra a história antes do islamismo. Antes do islamismo, as pessoas moravam na Península Arábica. Pré-islâmica. Do jeito famoso, escravidão. Criador Allah subhanahu wa ta'ala criou um ser humano livre, para ser livre na sua vida, para se organizar, ficar do caminho que ele quer. Deus tem um livre-arbítrio para ele. Mas a gente, quando estuda a história, observa que antes do islamismo era esse jeito, que algumas pessoas que tinham riqueza, tinham poder, potência, e pegavam outras pessoas como escravo para trabalhar para ele. Escravizavam. Mas não tem direito de trabalhar para si mesmo, não tem direito de estudar, não tem direito de negócio, somente como faxineira da casa e dele. Mas por que uma pessoa deveria ser escrava de outras pessoas? Uma pessoa que Deus criou o ser humano livre, mas esse jeito, e algumas pessoas, pela causa da potência que ele tem, pela causa da riqueza que tem, e pega outra pessoa como faxineira na sua casa. Que quando o profeta foi revelado, depois da revelação do profeta, que antes também o profeta combateu com esse pensamento, mas o Islã, depois da revelação do profeta, começou de maneiras diferentes combater com esse pensamento de escravizar as pessoas. Por isso, quando vemos que a gente estuda, o Islã é uma religião que realmente combateu com esse pensamento, quer que o ser humano seja livre na sua vida. Essa é uma das partes de liberdade que o Islã está dando para as pessoas. Será que não tem limite essa liberdade? Com certeza, vemos que ser humano também deveria ter um limite na sua vida, mas essa parte que Deus criou, ser humano, ele está livre, não precisa ser escravo de outras pessoas. Ninguém tem direito de escravizar outras pessoas. Essa parte nós temos liberdade. Mas
nas práticas, hoje o ser humano tem outros assuntos, o que ele está praticando, fazendo, ele deixa ficar, se escraviza, podemos dizer que se escraviza, hoje isso é outro assunto. Sim, existe hoje um pensamento, um grupo, uma potência que está atrás de escravizar as pessoas. Usamos uma nação, usamos um país, isso é outro assunto também que a gente poderia falar. Mas fora disso, hoje existe as pessoas que estão atrás de se escravizar. Esse também é outro assunto que a gente poderia falar. Sabe, o Abdullah, o Shkanabu Tagut, um dos dois elementos dos profetas aqui na terra, o Abdullah. Adorem a Deus e afastem dos sedutores. Sedutores é aquele que escraviza, aquele que corrompe, aquele que, sabe, traz uma cultura, aquele que domina, aquele que oprime, aquele que injustiça, né? É de qualquer forma. Então, o islamismo deu essa liberdade, claro, tem esse limite. Será que Deus deu para nós essa liberdade? A gente pode fazer o que quiser, o que falar? Claro que não. Claro que não. Existe no livro sagrado, وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التي كانت عليهم. Que o Islã quer liberar esse correntes que está, dizemos que o corrente não é o peso nas costas, as correntes no pescoço. Quer que tirar esse para ser humano ser mais livre e correr atrás de realmente o que significa a vida dele. Na verdade, eu acho que o Islã, o Alcorão, ele dá uma outra explicação de liberdade para o ser humano, que é ser livre das paixões e desejos e da escravidão a aquilo que você quer, ao seu ego, né? Você tem que ser livre para seguir a vontade de Deus. Se libertar daquilo que Deus manda você fazer, isso não é possível pelo que o ser humano representa. Claro. É uma criatura de Deus. Automaticamente é tipo um funcionário. A pessoa tem um patrão, um funcionário, o funcionário não pode fazer o que ele quiser dentro da empresa, tem horário, tem regras. Tem uma disciplina. Tem uma disciplina. Então o ser humano não pode se libertar da vontade de Deus e da doutrina de Deus e daquilo que Deus determina para ele. Quando ele acaba se libertando, uma forma de dizer, saindo, né? Se afastando, saindo deste limite, acaba acontecendo essa transgressão, certo? Podemos falar dessa maneira, Sheikh? Bismillahirrahmanirrahim. Obrigado mais uma vez pelo convite. E agora começou a falar, Sheikh. Agora... E agora a sua vez, pode falar. Na verdade, a religião islâmica concorda com a liberdade de expressão porque Deus Altíssimo criou o ser humano livre. Mas o que significa liberdade? A liberdade de expressão é insultar e ofender e zombar. Você pode fazer tudo justificando, falando, não, isso é liberdade de expressão, tenho esse direito. E ainda dizem que esses valores, né, o valor da liberdade de expressão, então eu posso desenhar uma caricatura do profeta Muhammad, do profeta Jesus, qualquer personagem sagrada, eu tenho esse direito. Não, querido. Não, você tem liberdade de expressar o que você sente, mas tem um limite. Não ofender, não insultar. Isso é dentro da religião islâmica. Mas o que eu quero dizer? Que os países que estão defendendo dessa liberdade de expressão sempre dizem esses valores humanos que nós defendemos. Não, vocês estão mentindo, são mentirosos e nem vocês têm liberdade nos seus países. Vocês têm liberdade de insultar os muçulmanos. Vocês têm liberdade de queimar o Corão Sagrado. Vocês têm liberdade de insultar a religião islâmica, os muçulmanos. Tudo bem, mas se alguém falar um pouco, só criticando o Holocausto, com a política deles, coisa interna deles. Cada país ninguém aceita entre eles. Mas
eu não quero dizer que o Holocausto aconteceu, não aconteceu, o quanto, sabe, quantidade, mas só o fato de falar, Não é aceito. eu não quero falar sobre, por exemplo, homossexualidade, não quero falar, mas se você falar dentro dessa religião, não dá, não sei o que, não permitido, tá preso. A gente sente que essa é uma falsa, uma falsa, pretexto, a gente fala, né? É uma desculpa. A liberdade de expressão é usada por eles para eles Exatamente. determinarem as falas de acordo com eles. E eles querem implantar suas políticas e falar e ofender. E quando você fala para eles, por quê? Liberdade de expressão. E ainda Liberdade de aponta expressão. para você está errado. Você tá errado. Então eu mas só não é. queria dizer isso, que eu concordo com vocês, queridos, né, países mais poderosos, Aquela galera. amigos, Civilização. concordo com vocês que não Mas melhor não não diga falar, que- não insultar a comunidade judia, não qualquer pessoa, mas porque cadê a sua justiça? Porque essa regra existe só contra Para os- vocês. para nós, para os Não serve muçulmanos, para nós. Esses Você dias- pode tirar véu, você pode fazer tudo contra os Exatamente, é isso que eu ia falar. Esses dias eu vi um vídeo, simplesmente uma pessoa sentada numa mesa com uma camisa e a bandeira da Palestina. Ela foi simplesmente arrastada, tirada, espancada pela polícia, não lembro qual país, Por que você vestiu isso? porque Só. estava vestindo a camisa. Ou até mesmo em um dos países aí mais famosos da Europa, se proibiu manifestações pró-Palestina durante um certo período, né? Ou qualquer país, qualquer pessoa que participa será punido. Onde está a liberdade Mas, de Nasser, expressão, né? quero dizer, irmão, aquilo que o Sheikh Khalil falou, o Sheikh Wahid falou, até mesmo aqueles que apoiam esse tipo de atitude, eles entendem que tem que ter um limite. Tem limite, sim. Porque eles consideram esse limite para eles mesmos. Sim. Por exemplo, se alguém entra e fala sobre algumas questões na política interna, por exemplo, da França, eles não aceitam. Sim. Quem é você para falar sobre esse assunto? Não, né, Você vai existe preso. isso na política internacional. Claro. Um país não pode falar, eles consideram isso interferência. Isso mesmo. Um país, por exemplo, o Irã, falar sobre o Brasil, ou de repente alguém do É um Brasil limite, falar né? isso aí, De alguma se chama forma é um interferência limite. política. Mas por que eles não... Por que nós não... Qual seria o nosso problema? O que nos deixou tão chateado Indignados. com isso, Sim. indignado? Serve para eles, mas para nós não. Isso é o problema. Sim. Eles não permitem a interferência nossa. Eles querem interferir na nossa Isso cultura, mesmo. na Mas nossa doutrina. Eles Mas eles não. permitem, na Europa, na França, você pode fazer criatura, como o Sheikh Wahid falou, criatura de um profeta Caricaturas. tão, caricaturas de um homem tão sagrado para 2 bilhões da humanidade. Você faz o que quiser. Fala o que quiser, escreve, faz Na o que verdade, quiser. eu acho que eles querem a ideia deles, né? Não vou dizer Ocidente porque não é todo, Claro, não dá para generalizar. mas a ideia deste grupo, desta escola, desta linha de pessoas é estimular o caos contra as doutrinas divinas, contra a espiritualidade, contra a fé, Contra a religião. contra a religião, contra a conduta, contra a moral, né, Sheikh? Podemos Claro, mais ou menos a resumir dessa maneira? a semana passada, Haj Nasser, semana passada, os hindus eles radicais, atacaram para uma cidade que a maioria deles, a maioria da população daquela cidade são muçulmanos, destruíram várias mesquitas. Sim. Eu vi. Várias mesquitas. Cadê condenação internacional? Cadê? Cadê? Nem passa na mídia. Nem passa, tá perfeito, nem passa. Se você não está em procura desse tipo de notícia, você, qualquer um, nem percebe. Oh meu Deus, 10 anos atrás aconteceu isso, nem sei. Nem soube. A liberdade, às vezes, existe uma propaganda que não existe liberdade dentro do Islã. Ou alguns países ocidentais que estão dando essa liberdade. Mas quando a gente volta, olha no livro sagrado, está falando خلق الإنسان علمه البيان.
Allah subhanahu wa ta'ala criou um ser humano e ensinou eles a liberdade de expressão. Essa palavra de Imam Sadiq alayhi salam que está falando que vocês conseguem um lugar com liberdade de se encontrar e falar sobre os assuntos. O Islã, 1400 anos atrás, o tempo que existia essa barbaridade, essa escravidão, o Islã começou a combater com esse pensamento. O Islã realmente quer que as pessoas fiquem livres para conseguir se manifestar, mostrar. As pessoas encontravam o profeta, começavam a questionar, falar o profeta, mas outros irmãos. E esse não é hoje, ser humano tem esse direito de conseguir qualquer dúvida, pergunta que tem, perguntar. As pessoas que têm responsabilidade têm também obrigação de responder. Esse não é hoje. E esse 1400 anos atrás o Islã já deu para nós. Hoje nós temos essas palavras mais avançadas que o Islã ensina. Mas, como que a liberdade, uma palavra sagrada, tem dois lados. Hoje, os países potenciais, as pessoas que estão atrás do interesse deles, e eles conseguem utilizar essa palavra nas redes sociais, a liberdade, mas do jeito que eles querem. Onde que ficar essa liberdade contra o benefício deles, eles começam aqui a limitar essa liberdade que agora eles estão falando, começam dizemos que apertar, se escravizar. Exatamente. Então, vamos dar outro exemplo. Eles sempre dizem que o esporte é fora da política, a política não pode entrar, não, temos que distinguir. Tem que ser neutro. Mas, quando começar a guerra, Rússia e Ucrânia, certo. a gente não quer julgar, mas só eu quero dizer que qual a diferença. Porque a Rússia não pôde entrar nas Olimpíadas e Israel, que matou milhares. Na verdade, não podemos dizer que o Israel está numa guerra. Não é guerra. Genocídio, matando inocentes, milhares de inocentes contra eles têm arma, eles têm mísseis, o que eles têm? E vocês estão matando. São grupos. Tá, tudo bem. Mas daí você pode estar presente nas Olimpíadas sem problema nenhum. Mas... Não, a gente percebe que essa é um pretexto, Sheikh, não é a verdade. A liberdade de expressão ela acaba virando uma liberdade de ofender. Isso. Né? Fala o que quiser. Eles falam o que quiserem, eles expressam o que quiser, e quando você critica, quando você responde, não, é liberdade de expressão. Né? Eles querem te puxar, né, para este caminho, mas na verdade não é isso que eles alegam. Né? Nasser, tem... E eles mostram, desculpa, Sheikh, eles mostram como se a cultura islâmica, que a sociedade islâmica não entende de liberdade, não entende de respeito, não entende de diálogo. Muito pelo contrário, o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, todos os imãs deram exemplo de liberdade religiosa em suas sociedades, em suas épocas, deram exemplo de diálogo. O profeta Muhammad, temos na história de Al-Mubahala, ele dialogou com os cristãos dentro da mesquita. Quando eles pediram-lhe autorização para rezar, né, e para fazerem seus rituais dentro da mesquita, o profeta Muhammad autorizou que eles expressassem. Isso não é respeito? É isso que eles não querem. Eles querem conflito. Eles querem guerra, eles querem falta de respeito. Todo mundo diz o que quiser sob o pretexto de liberdade de expressão, né? Certo? Sabe, temos uma questão de desmistificar. Ou seja, colocar uma mancha na questão da religião, na espiritualidade, né? Quando vocês estudam um pouquinho sobre os elementos que foram usados
nesses jogos, né, como a abertura, né, os Jogos de Olimpíadas de 2024, tem elementos, por exemplo, de bezerro de ouro, bezerro dourado, que seria um símbolo de materialismo, né? Sim. Cavalo branco seria o sinal de falso messias. Tem até mesmo os cristãos, os católicos, evangélicos, falaram sobre esse assunto. Indignados. Indignados, não somente muçulmanos. O que mais importante, o que tocou mais nosso coração, os muçulmanos, era, falar assim, insultar desse jeito a pessoa do profeta Jesus, né? Jesus Cristo para nós muçulmanos é uma pessoa muito querida, muito respeitada, uma pessoa que faz parte da nossa religião. Várias vezes nós falamos, ser um muçulmano deixa de acreditar em Jesus, deixa de amar o Jesus Cristo, né? Filho de Maria, deixa de ser muçulmano simplesmente. Muçulmano é quem que acredita em todos os mensageiros de Deus. Simplesmente ele sai da religião. E 5 profetas, porque quando a gente fala, o Jesus é muito importante para nós, a gente tem um grande respeito, não é só isso. O profeta Jesus para nós foi um profeta infalível, que nunca cometeu o pecado na vida dele, nunca cometeu um erro. O nascimento dele já era um nascimento diferenciado para Deus, que Deus queria mostrar que esse é um profeta diferenciado, especial. E então o único livro sagrado que conta a história do nascimento do profeta Jesus, bem detalhado, o Alcorão Sagrado. Esses detalhes no Evangelho não existem. Às vezes eu penso, por que a pessoa do profeta Jesus Cristo no Alcorão Sagrado, a pessoa dele é tão destacada? Às vezes eu mesmo penso, né, Sheikh Mahdi, por que essa pessoa é tão destacada no Alcorão Sagrado? Eu cheguei nessa conclusão, que a missão dele era destacada. Olha, imagina, você é enviado, a pessoa de Jesus, você é enviado para restaurar uma religião, a religião judaica, onde já é nas mãos dos fariseus, dos falsos sábios, dos falsos sacerdotes, que em nome da religião, eles orientam o povo do jeito que eles quiserem. Então Deus envia um profeta, um grande profeta, né? Temos uma palavra no Alcorão, Ulul Azm, que nós traduzimos os portadores da determinação, que um deles é Jesus Cristo. Deus envia um deles, Jesus Cristo, para restaurar essa religião, para levar tudo para o caminho certo, para convidar a humanidade, convidar a comunidade judaica naquela época para a senda reta. Então a missão é muito importante. Olha, você tem que orientar uma nação que pelo menos conviveu com milhares dos profetas. Começou com Moisés, mas tinha Zacarias, tinha João, tinha muita gente. Salomão, Davi, não sei, Isaac, Jacó, Jetro, tem tantos profetas que foram enviados para essa nação judaica. E Deus está vendo que está perdido. Eu tenho que fazer algo. Eu vou enviar Jesus. Ele vai fazer. Ele vai restaurar. Ele conseguiu salvar uma parte importante do povo judeu, mas infelizmente... Então, Sheikh Mahdi, eu acho que temos que aprender a respeitar as crenças dos outros. Claro que para nós também a liberdade de expressão é muito importante, acreditamos nisso, mas insultar é outra coisa. Pode ser para nós, se alguém desenhar a caricatura do profeta Jesus é igual, tem o mesmo peso. Profeta Muhammad é a mesma coisa. Eles não ficariam nada revoltados se alguém fizesse isso também em nome do profeta Jesus, em nome de todos os profetas, infelizmente, porque é isso que eles querem. Mas agora quero dar mais um exemplo também da liberdade de expressão, falsa liberdade que uns, né, países ocidentais. Agora você coloca, ou posta algo dos nossos shuhada, escreve Shahid, por exemplo, o Marte, ou só a foto dele, o Instagram vai deletar, vai tem apagar. Algoritmos, né, que eles que excluem isso. Eles não querem que isso fosse espalhado. Mas, queridos, cadê a liberdade de expressão? Sim. Só uma foto. Eles não te dão espaço. Minha conta pessoal, eu vou colocar o que vocês nem aguentam uma foto do Shahid, nem aguentam o nome, e vocês estão dizendo da tolerância, não sei o que. Então a liberdade é uma desculpa que eles estão dando para ofender. Tem uma... Essa a liberdade, como é que falamos, um assunto muito
sagrado, um assunto sagrado, que o Criador está dando para a humanidade. Mas o ser humano também tem liberdade até não temos que pisar em cima do direito de outras pessoas. Está livre Tem um limite. até que não limitar a liberdade de outras pessoas. Hoje existe, dizemos que as pessoas começam a fazer esse caricatura contra os profetas, o profeta Muhammad, o profeta Jesus. Quando está falando o quê? De liberdade. Liberdade de expressão. Ele alega liberdade. Tá ok, liberdade, mas você tem direito de pisar em cima do direito de bilhões de pessoas. Você não está limitando a liberdade de outras pessoas, você está pisando a crença de mais de bilhões de pessoas. Como que agora você tem direito, ter liberdade, pisar em cima do direito de outras pessoas, né? As outras pessoas não têm direito. Esse que hoje, infelizmente, está acontecendo, geralmente podemos dizer que nos países ocidentais, que eles estão dando essa liberdade, como que você chama, liberdade falsa, até que onde que dizemos que fica no benefício deles. Mas quando esse jeito aqui agora eles estão pisando em cima da crença de mais de bilhões de pessoas, se acontece um assunto que seja contra o benefício deles, grupo deles, partido deles, eles não permitem que outras pessoas também, do mesmo jeito, ter essa liberdade. Começam a limitar. Claro. Este está mostrando que eles estão jogando com essa palavra, que utilizam onde que seja o benefício deles. Numa palavra, só para concluir, Ayatollah Khamenei disse, quando ele era presidente, foi falar no discurso dele, como se chama, Nações Unidas, né? Ele falou assim, eu pensei para escolher um tema, daí eu escolhi a justiça. Fui lá, falei da justiça. Por quê? Porque quando eles falam da paz, tudo bem, amor, tudo bem, liberdade de expressão, tudo bem, mas a religião islâmica tem um valor em cima de todos esses valores, que seja a justiça. Nós queremos paz, mas um paz mundial. Queremos amor, mas amor para todas as crianças, seja Palestina ou nossas, um amor justo. Liberdade de expressão, concordamos, mas tem que ser uma liberdade justa. Para todos os temas tem que ter liberdade. Mas, como o senhor disse, a perspectiva islâmica é exatamente isso. Tem limite. Não ofender os outros. Podemos sentar e conversar. Se você criticar meu profeta falando, eu acho Maomé não foi profeta, eu acho que nem Deus existe. Tudo bem, querido, vamos sentar e conversar. Por quê? Porque você está falando algo do conhecimento e está buscando conhecimento. Mas quando você começa com palavrão, xingando... Na verdade, nem tudo que é santo para você necessariamente precisa ser santo para mim. No entanto, eu não posso pisar em cima da crença dos outros. Se uma pessoa acredita que adorar uma imagem ou um animal ou uma escrita é aquilo que representa a sua fé, então, se eu tiver interesse, eu tenho que dialogar com lógica, com palavras, com argumentos e não ofender. A pessoa tem que perguntar, será que aquilo que ofende ou cria ou é piada para o outro é necessariamente algo que pode ser expressado? Isso que é a pergunta que a pessoa tem que fazer, né? Não é... Sabe, tem um sinal, porque infelizmente alguns países europeus abriram as mãos para esse tipo de expressão, como fala, liberdade de expressão, como o Sheikh Fahd, aproveitando como se fosse uma desculpa. Eu vou demonstrar o que eu quiser, vou falar o que eu quiser. Eu acho isso está ligado muito com a fraqueza deles. Sim. Né?
Isso mostra fraqueza. Eles não têm como Argumentos dialogar. necessários Nessa parte para poder argumentativa. dialogar. Ele não pode sentar e argumentar. Então eles partem mais para o deboche. Isso mesmo. Partem mais pro... Isso mesmo. Sim. Por exemplo, tem vários exemplos, né? Tem vários exemplos. A pessoa que não tem direito, ele sabe. Se o tribunal chama ele, vai perder. Sim. Vai fazer o quê? Vai fazer calúnia, vai fazer injurar, insultar, criar, como fala, imagens falsificadas nas redes sociais para aquilo que não é. Sim. Isso mostra a fraqueza dele. Eu sou falso, por isso não tenho como provar. Então, vou trazer isso para, sabe? Para tentar manipular a ideia mesmo. do, A mesma provavelmente coisa, do tribunal, os do países juiz, europeus, na parte da civilização, alguns países, na parte da cultura, na parte da ciência, do diálogo, não tem nada para oferecer. Sim. Só barbaridade. Sim. Como eles podem falar sobre direitos humanos enquanto esse país, França, quando começou a colonizar alguns países da África, pelo menos, o que se fala na história da África, pelo menos, matou mais de 20 milhões. De africanos. E ainda, é muito interessante, queridos, a gente tem que estudar. Ainda a França, no século XXI, tem interferência. Às vezes total, às vezes parcial. Em alguns países africanos. Ainda eles decidem. No século XXI. Na verdade, faz tantos anos de abolição de escravidão mundial, né, internacional. Ainda eles têm. existe a escravidão e a colonização da política. Né? Claro. Não Pior que Uma cultura. antes do islamismo, e aquela época uma pessoa estava fazendo escravidão. Uma pessoa hoje é uma nação. dizemos É uma que nação. hoje está fazendo uma nação. Uma pátria inteira. É, Verdade. Os interesses. pior né? que antes. Então, Na verdade, eles não têm direito de falar sobre direitos humanos, sobre dignidade, sobre veracidade, sobre honestidade. São Então faz o quê? pretextos, Eu sou fraco, sou falso, vou fazer o quê? Vou insultar. Vou aproveitar de liberdade de expressão como uma desculpa para mexer com todos. Vou mexer com o cristianismo, com o islamismo, com todos. Para falar o que eu quiser. Mais um exemplo, lembrei agora. Porque estamos dando esse exemplo porque talvez tenha gente que fala, não, mas lá tem essa liberdade de expressão e vocês não... mas a gente já explicou aqui o significado da liberdade de expressão na perspectiva islâmica. É isso. É diferente. Mas é diferente. Mas se vocês acham que tem que ter uma liberdade total para conseguir falar sobre todos os assuntos, isso é uma mentira. Vocês não têm. Mais um exemplo. Sayyid Ahmad Khomeini, filho do falecido Imam Khomeini, rahmatullah alayhima, ele disse uma vez, eu dei as mensagens do Imam Khomeini, mensagem da peregrinação, né, para os peregrinos, para publicar nos Estados Unidos. Eu falei, só me fala o valor, eu pago, mas eu quero publicar. Levaram para várias editoras, ninguém aceitou. Não, aqui você não pode publicar aqui. Meu Deus, eu vou perder um trabalho. É que é uma polêmica grande aqui. Tem outra pessoa escreveu um livro sobre, como a gente chama, casa de espião, tá? Daí levou para várias editoras, não conseguiu. Enfim, conseguiu uma editora na Canadá e conseguiu publicar lá. É livro. Não é arma. Um livro, você já... isso. Você já explicou do seu lado, deixa a gente explicar a realidade que a gente acha, né? Do nosso lado. Por que você não quer que ninguém escute essa história? Por que eles não querem que o outro lado da história também faça sua narrativa, dê suas palavras, né? Dê sua versão. Então né? isso é liberdade de expressão. Hoje a parte da Entre mídia, aspas. a gente também que a mídia, hoje dizemos uma grande parte que está tentando mostrar essa liberdade de expressão. Hoje, porque alguns canais têm liberdade, alguns canais não têm liberdade para se manifestar. Porque hoje é mais, não sei, quase 130 jornalistas foi assassinado de um pequeno espaço como faixa de Gaza.
Eles não são as pessoas que jornalistas igual outros jornalistas que trabalham nos países ocidentais, porque eles têm que ser assassinados, não têm liberdade de mostrar a realidade para o povo do mundo. Hoje, esses canais, imprensa, hoje eles realmente estão acreditando nessa liberdade de expressão. Eles mostram a realidade que está acontecendo no mundo. Um pequeno assunto, a página de casa mostra um assunto que hoje se um lugar 1 milhão de pessoas se manifestam, né? A mídia, jornalista, televisão, imprensa vai entrar lá para cobrir essa manifestação. 1 milhão de pessoas se uniram em um lugar. Hoje existe um lugar, mais de 20 milhões de pessoas estão se unindo para um evento que se chama Arbaim. Onde está hoje a notícia? Porque a liberdade, até que vocês podem pesquisar hoje sobre no Spam TV, pode pesquisar sobre Arbaim, não vai achar os vídeos de Spam TV são censurados. Que foi censurado tudo, isso. Sim, essa liberdade. Sim. Eles passam o que eles quiserem. Na verdade, ele se vê, Sheik, desculpa, todas essas. A máquina midiática foi criada por eles no Ocidente. Então, eles, de uma forma ou de outra, tudo que é transmitido nessa máquina, nessa mídia, tem que ser algo que seja do interesse deles, para o benefício deles. Mesmo que eles coloquem algo que não seja do benefício deles, eles o colocam apenas para disfarçar e mostrar que, olha, como nós somos democráticos, nós somos bonzinhos, colocamos todas as opiniões, todas as ideias. No entanto, eles não estão nem um pouco confortáveis, não se sentem confortáveis nem de publicar uma simples mensagem de uma liderança islâmica ou publicar um pequeno livro sobre a verdade da embaixada americana em Teherã há 45 anos atrás, algo que só agora, 10 ou 15 anos atrás, através de um jornalista, foi descoberto o quanto essas embaixadas acabam sendo lugares de espionar as lideranças dos países onde cedia, né? Eu estive Até presente no funeral do Ayatollah Raisi, presidente do Irã falecido, Allah yarham, na capital do Irã, Teherã. Muita gente, milhões, não tinha como entrar naquela avenida principal que tinha milhões, né? E o corpo dele. Daí eu falei para meus amigos que eu não aguento mais, eu acho que muita gente, vou morrer aqui, eu vou sair. Vou ficar esperando vocês, tá? Eu saí numa rua, só queria fugir da situação, que quando tem muita gente não tem como respirar, tudo bem. Daí na saída, nessa rua pequena, eu vi uma câmera, tem alguém que tá fazendo entrevista de uma das televisões da Europa, tá? E falando assim, que estamos aqui no funeral, não sei o que, tinha pouca gente que não queria mostrar a realidade a multidão. Entrou naquela ruela pequena, mostrando aquele pequeno grupo de pessoas que estavam ali juntos que não queriam entrar. Daí o povo foi lá. O que tá fazendo? Porque não vai lá, filma lá. Sim. Então essa imagem, esse é um exemplo, né? Em todos os assuntos, eles querem passar a imagem que eles querem. Não, eu vou dar um outro exemplo, Sheik. Eu conheço, uma vez nós fizemos uma entrevista com um convidado no nosso canal, que ele foi um dos diplomatas brasileiros na embaixada brasileira na época da Revolução Islâmica do Irã, em Teherã. E ele tinha um amigo, né, um jornalista dele aqui no Brasil, que cobria as notícias, era uma grande revolução, enfim, ele era enviado aqui de um dos canais, não vou dizer o nome, né, e eles eram amigos, eles conversavam, né? E tudo que ele falava durante a fala coincidia com a verdade, né? Que essa revolução é verídica, é a vontade do povo, é uma revolução
pacífica, né? Porque não houve o disparo de nenhuma bala. O imã Khomeini tinha o apoio do povo, sabe? Tudo que levava... Distribuíam flores para os militares, né? Tudo que levava a mostrar que essa revolução é uma revolução popular, legítima, que o imã Khomeini está lá com o apoio do povo e que esse Estado vai ser uma República Islâmica do Irã. Eles conversavam tal. No dia seguinte, ele colocava a matéria dele no telejornal. E era totalmente contra aquilo que ele tinha falado com esse diplomata. E aí o diplomata, ele chegou assim para ele, né? Falava assim para ele, mas olha, desculpa, ontem a gente falou uma coisa, a gente estava tomando um café, estava falando uma coisa, só que hoje você falou totalmente contrário na rede e tal. Ele falava assim, ó, desculpa, mas é que isso que a gente fala em off vai contra a ideologia e a linha deste canal. Então eu não posso dizer isso. Eu recebo o salário dele. Ou seja, é a escravidão, não é liberdade. Ele é escravo dessa política, deste canal, ele é um funcionário. Se ele quisesse ser realmente livre, ele diria a verdade. Né, esse realmente hoje existe essa escravidão que as pessoas não têm coragem para ser livre, falar a verdade. Mas está mudando, aos poucos está mudando. A gente percebe... Sim, hoje, através dessas redes sociais, já começaram a mudar muitas coisas. A gente testemunha, inclusive, Sheik, vários funcionários, várias pessoas pagam preço. Professores universitários nos Estados Unidos foram expulsos de seus grupos de estudo, das suas universidades. Funcionários de grandes sites, né, que controlam essas redes sociais, técnicos, né, de informática foram expulsos, né, simplesmente porque não aceitaram aquele algoritmo, não aceitaram uma forma, ser escravo. Né? Exatamente. Perfeito. Mas a corrupção não dura. Sim. Eles podem matar, né? Podem fazer tudo mais. Podem manipular, podem comprar, mas a verdade sempre vai prevalecer. A verdade vai resplandecer nosso planeta até, inshallah, se Deus quiser. Queridos irmãos, inshallah, em outro programa vamos ficar mais uma vez com vocês, né, com outro tema. Vamos encerrar esse programa, inshallah. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse assunto, desse diálogo. Mas com outros convidados, vamos ficar com mais um programa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah.